Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para mais um domingo, adorar, exaltar o nome do nosso Deus. Graça e paz para você também que está aí no café, vamos chegar. E para você que está no nosso canal do YouTube, seja abençoado com esse culto, com essa palavra, com esse louvor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua semana. Obrigado, Deus, por esse tempo, por esse domingo. Obrigado por ser o nosso Senhor, Deus, por operar maravilhas, milagres, curar enfermidades. Nós queremos aqui, Deus, render graças, louvores a Ti. E queremos receber, Pai, Teu Espírito, do Teu mover, do Teu fluir nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém? Amém, irmãos? Quem está feliz aí? Opa, aí sim. Essa canção, a hora que eu coloquei aqui, o Bruninho torceu o nariz ali. Brincadeira, mas é porque ela é bem novinha mesmo. E ela fala assim que aquele que está feliz, diga amém, diga aleluia, bata a palma, grite. E é tudo que, falei para o seu irmão, é tudo que uma pessoa feliz faz, né? Amém? Então agora você não tem como não fazer. Pronto, se comprometeu a fazer. E o desafio, até essa semana eu estava refletindo muito sobre isso, é que a gente normalmente, como crente antigo, né, muitos são aqui, a gente tende a cantar essas músicas como músicas normais, né? Às vezes a gente põe no nosso carro, canta, fala, mas a gente não adora, não sente, não ora a canção, né? E essa semana eu fiz um desafio diferente, né? Cada vez que eu colocava no meu carro uma canção, eu orava a canção, adorava a Deus no meu carro através dessas canções. E como muda, né? Quando a gente percebe que aquilo que nós estamos cantando é real, é verdade, é milagre, né? É testemunho. Então que você faça esse exercício nessa manhã, mas não só nessa manhã, todo santo dia, né? Quando você põe louvor, quando você lembra de alguma canção, ore a Deus essa canção. Amém? Amém. Glória a Deus. Motivo da nossa alegria com Jesus. Com Jesus, a gente é feliz. Com Jesus no coração, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria.
Aleluia. Vamos aqui, ó. Com Jesus no coração a gente é feliz. Feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. E aí? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Isso. Glória a Deus.
aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e abençoarei. Uma nova história Deus tem, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e abençoarei. E Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, e só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E só em ti confiarei,
com Deus o Altíssimo, no ministério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra me resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Diga isso no seu lugar, meu irmão. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. A morte venceu. És inigualável, Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa semana a gente está lendo aí a Bíblia, né? Alguns irmãos da igreja junto aqui. E essa semana nós chegamos lá em Jó. E Jó diz assim, lá no capítulo 19, diz assim, versículo 23. Quem quiser pode acompanhar aí. Jó 19, 23, fala: quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num monumento, entalhadas com cinzel de ferro e preenchidas com chumbo, gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo, verei a Deus. E essa semana nós nos despedimos, por enquanto, né, do Tim Keller. Depois até eu vou postar lá no grupo Amigos do Caraíba uma matéria sobre ele. Mas John Piper gravou que se tinha uma coisa que Tim Keller queria que ficasse registrado, era quando os 72 voltam da missão, ali em Lucas, e eles falam: Senhor, em teu nome, né? Até os demônios nos submetiam, e Jesus fala assim: alegrai-vos, não por causa disso, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? No final, isso é muito mais importante do que qualquer coisa. E falando sobre isso, sobre ter os nomes escritos no livro da vida, esse final de semana próximo, nós vamos ter o final de semana Alfa. E aí essa semana nós fizemos treinamento aqui com a equipe. E a gente abriu para uns testemunhos, né? Do que tinha representado o final de semana Alfa. E a Rosana está aqui do Jefferson. Ela deu um testemunho. Aí eu queria que ela viesse aqui rapidamente falar do testemunho dela. Pode sentar, pessoal, pode se sentar um pouquinho. Bom dia, gente, tudo bem? Espero que sim. Então, gente, o final de semana Alfa, na minha vida, foi assim, um divisor de águas. Porque lá eu tive um encontro que eu não tenho nem palavras para explicar como foi. Algo assim, sublime, inexplicável. Lá tem um momento que é de oração, que todo mundo ora. E naquele momento eu senti uma coisa forte dentro de mim que me levou até o meu filho, sabe? E eu parei para analisar depois que eu nunca tinha tido um momento de oração com ele. E naquele momento a gente se abraçou e foi tão forte, mas foi algo tão maravilhoso, tão intenso, que parecia que a gente estava orando e que a gente flutuava assim, sabe? A gente chegou a sentir um vento batendo na gente e a gente descobriu que aquilo lá a gente tinha sido tocado pelo Espírito Santo. E a partir daquele dia a nossa vida mudou. A gente mudou, eu mudei como mulher, como mãe. A minha família mudou, os meus relacionamentos com meus filhos mudaram, com o meu marido. A nossa casa, que antes era uma casa, a partir daquele dia passou a ser um lar, onde Deus entrou, onde a gente abriu as portas. Então eu falo assim, o Alfa fez toda a diferença na minha vida, na vida da minha família. Através do Alfa a gente se batizou, nós nos batizamos. Então assim, quem tiver a oportunidade, vai, se inscreve, vamos no acampamento, porque lá acontece maravilhas. A gente não tem noção até a gente estar lá, viu? É algo assim maravilhoso, é a presença de Deus mesmo ali a cada momento. Amém, obrigado, Rosana. Queridos, assim, aí eu queria pedir para que a igreja se unisse a nós em oração pelo final de semana.
queria também que vocês pensassem o seguinte: nós estamos ali, né, numa expectativa, até esse momento, estamos aí com 60 inscritos, caminhando para 70, e a gente caminhava, assim, a gente esperava até 100 pessoas. Mas tem gente que às vezes não está em condição de ir. E nós, final de semana alfa, ele é um preço simbólico, basicamente para pagar alimentação, R$ 95 por pessoa. Mas a gente sabe que às vezes tem pessoas que até isso é um desafio. Então eu queria te desafiar assim, para que de repente você pudesse bancar uma pessoa ou metade de um valor desse, nos procurasse para viabilizar, para que pessoas fossem. A gente vem conversando com todos e alguns estão sim com muita dificuldade nesse momento. Então, se Deus tocar o seu coração, vem, fala conosco, fala comigo, pode falar com meus filhos, pode falar com o Gabriel, falar com a equipe do Alfa aí, para a gente então organizar para que mais pessoas possam ir, né? Nós, dessa temporada, nós estamos alcançando aí, vamos falar em torno de 120 pessoas aqui e na Granja Marileusa. Então, que você participe disso, seja orando, seja contribuindo, amém? Nós queríamos também lembrar, esse mês de maio, nós não oramos aqui com os aniversariantes do mês, né? E aí a gente queria convidar então os aniversariantes do mês de maio. Tem aniversariantes aqui do mês de maio? Mês de maio? Opa, vamos chegar aqui então. Os aniversariantes do mês de maio. Vamos ficar aqui na frente. Aqui, virado para todo mundo aqui para ver. Amém? Esses 4 estão aqui, né? Mas tem mais gente que não está aqui, que a gente viu, fez aniversário lá. Amém? Teve um tempo que a gente falava também, né? Aniversário de casamento. É verdade, casamento então, de batizado também. De batismo. De batismo. Vamos até batismo. Mas eu e a Keila amanhã vamos fazer 24 anos de casado. 24 anos de casado. Aleluia. Eu queria pedir para o Marquinhos vir aqui orar, Marquinhos, com os aniversariantes então do mês. Vamos orar pelos nossos queridos. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela dádiva da vida, Senhor. O Senhor nos deu vida e a palavra nos promete que o Senhor deu vida em abundância. Nós queremos agradecer por esses irmãos que estão aqui, aqueles que não estão aqui hoje, mas também que aniversariaram em maio. Meu Deus, pelo dom da vida, por tanto que o Senhor tem estado presente na vida deles, nos momentos bons e também nos momentos difíceis. O Senhor tem sido pastor, o Senhor tem sido guia. A sua presença, Pai, é que faz diferença na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Obrigado por isso. Abençoa a vida deles, prospera, Pai, tudo que a mão deles colocarem, que seja próspero, acima de tudo, Pai, no sentido do Senhor, não no sentido material, mas que a sensibilidade do Senhor esteja com eles, Pai, em todo momento, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aleluia. E a Divina, ela está aqui, né, vendendo aqui umas obras de arte aqui em forma de pano de prato. E ela falou para mim que ela está fazendo isso porque ela está querendo comprar um celular, o celular dela estourou. Então vamos aqui junto com a Divina desse desafio. Amém? Então estão aqui os panos de prata aqui do lado da mesa nossa de lanche. E também queria convidar aqueles que se prepararam, aqueles que querem trazer seus dízimos e ofertas, podem fazê-lo agora. Em nome de Jesus. Eu vinha pensando sobre isso, né, sobre essa questão de dízimos e ofertas. E o Senhor vai trabalhando nos nossos corações com o tempo, sabe? Para que a gente se torne generoso. Porque Ele é muito generoso com a gente. Eu vou falar que quando a gente olha para tudo que Deus faz, né, entende a dádiva dele em tudo, seja na nossa saúde, seja na nossa salvação, que nós viemos falando agora há pouco, seja no cuidado com a nossa família, seja no consolo em situações, o nosso coração se abre para Deus. E
Mas eu não queria, né, constranger de forma nenhuma alguém. Eu queria dizer daqueles que Deus tem trabalhado o coração, daqueles que têm o compromisso de dar o dízimo e a oferta. Mas é muito bom poder ofertar para Deus. É muito bom. Então, nós vamos ter o nosso momento agora de dízimo e oferta. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é, poderoso esse nome é, de Jesus. Aleluia. Nós queríamos também estar orando pelos enfermos. Se você está enfermo, se você está com algum desafio de saúde, seja seu, seja de alguém próximo a você, a gente queria que você colocasse de pé. Nós também vamos orar pelo Bruno, né, que é o filho do Almir. Ele fez uma cirurgia ontem. Nós também vamos orar pela dona Santinha, a sogra do Alfredo, nossa irmã querida, né? Vamos orar por ela e nós vamos orar por todos. Então, todos aqueles que estão com desafio de saúde, seja seu, seja de alguém, pode se colocar. Se coloquem de pé, por favor. Eu vou chamar o Dezinho aqui para estar orando pelos enfermos. Amém? É verdade. Eu não sei se todo mundo aqui conhece. Nós temos um amigo da caminhada, irmão querido, amado dessa igreja, que chama Almir. E ele está passando por um momento, e eu falei assim para ele que era nós que estávamos passando por esse momento. Um dia de manhã, o Secom orou por ele. E o Secom, eu liguei para o Almir na mesma hora e falei: Almir, você viu como o Secom falou? O Bruno, ele é uma parte do meu corpo que está enferma. O Bruno, é como se fosse. Então, essa é a igreja de Jesus. Nós somos membros um dos outros. E os membros bem ajustados, com auxílio de todas as juntas, eles vão crescer. Está lá em Efésios. E nós somos um corpo. E o Almir é um exemplo de fidelidade muito grande, né? Marquinhos, todo mundo sabe. Ele mora em Brasília e todos os dias de manhã ele está lá às 7 da manhã orando. E eu queria desafiar aqui todos os homens aqui dessa igreja para estarem conosco às 7 da manhã, orando e colocando diante de Deus os nossos desafios. Eu quero testemunhar também, o Bruno, foi detectado um tumor nele, e ele já operou, e já temos um milagre. Porque o tumor que foi retirado é bem menor do que todos os exames constataram. Então nós já temos o que celebrar em Cristo Jesus. E quando eu me lembro do Bruno, do Almir, ele é meu irmão. O Bruno é meu filho. Ele é meu filho, ele é meu irmão, ele é meu amigo. Então eu estou assim, de alegria, de saber que nós podemos ser um corpo. E nós podemos orar aqui, e nós podemos concordar. A minha irmã ali também, um exemplo da fidelidade de Deus nos homens de oração, está ali curada, sarada, pronta também.
E são vários testemunhos que nós temos conseguido nas manhãs, todas as manhãs. Se você é homem e quer gastar um tempinho, vai lá, entra lá, ali naquela TV tem um link ali, você clica no link, você já entra nos homens de oração. Todos os dias das 7 às 8 e domingos e feriados das 8 em diante. Na verdade não fica até 8 orando, às vezes a gente fica até 7h30, 7h30, né, Marquinhos? O Marquinhos sempre é um dos primeiros a orar, porque ele trabalha, ele tem compromisso, ele põe o telefone na perna lá, deixa ligado e vai para a faculdade. A gente vê ele dando seta tal, e ele atento lá, ligado, conectado. Nós oramos pelos desafios, vários testemunhos do Marquinhos eu tenho aqui para contar, vários da casa dele. O genro dele agora está numa condição maravilhosa, né? Está mudando e nós estamos acompanhando. Então nós vivemos isso juntos, nós somos muito chegados, esse povo lá do grupo de oração. E eu gostaria de convidar os homens para estarem lá conosco. Você não precisa de estar todo dia. Você entra lá, clica lá, ora com a gente, põe um desafio que nós vamos conseguir um milagre, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nesse espírito, Pai, oh Deus, o Senhor é o Deus de vitória. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Diz essa promessa. Pai, estamos aqui como um corpo. Sabemos, Pai, que o Senhor que nos traz o crescimento, o Senhor que nos dá. Obrigado, Papai, que o Senhor tem nos dado tudo. Obrigado pela vida do Bruno. Oh Deus, muito obrigado, que o Senhor restaurou ele mesmo já. Nós declaramos curado em nome de Jesus. O Senhor fala que nós veríamos, e os milagres, ó Pai, nos seguirão. Os milagres seguirão aqueles que crerem. Então nós cremos no milagre e já profetizamos e declaramos. A dona Santinha também, a sogra do Alfredo, por essa dificuldade, o seu Ekel que está em casa, o seu Paulinho, quantos que nós temos apresentado hoje, nós já apresentamos na manhã na nossa oração e colocamos aqui como igreja, porque sabemos quando um ou dois concordam a respeito de alguma coisa, o Senhor mesmo ligará no céu. Obrigado, Papai. Obrigado por cada desafio aqui que se levantou. Essas pessoas, a gente não sabe os desafios, mas o Senhor sabe, o Senhor esquadrinha os nossos corações, diz a Tua palavra, e nenhum fio da nossa cabeça cai sem que o Senhor saiba. O Senhor é um Deus da individualidade, ó Deus. O Senhor é um Deus que preocupa conosco. Muito obrigado por que o Senhor já fez e por que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E nós queríamos saber quem nos visita aqui hoje, pela primeira ou segunda vez. Amém. Temos uma família ali, né? Benção. Muito bom. Sejam bem-vindos, né? Vocês vão receber aí uma lembrança da igreja para vocês para vocês se lembrarem com carinho da gente aqui e voltarem. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar com o Ricardo. Oh Deus, nós te agradecemos pela vida do teu filho, Senhor. Oh Pai, que o Senhor venha a falar conosco, ó Deus, através da tua palavra, que o Ricardo vai ministrar aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela disposição dele, ó Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e fará. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo conduza todo este momento. Em nome de Jesus. Fabrício pediu para avisar aqui. Eu já ia brincar, viu, Fabrício, sobre isso aí. Que eu não vou ficar incomodado se eu começar a extrapolar o tempo, não. Por quê? Porque agora nós estamos de cadeira nova, cara. Vou te contar, né? Certinho? Então, assim, eu não estou nem um pinguinho preocupado com isso, não. E vou mais além, sabe, assim, como é que Deus é tremendo. Porque eu
eu acho que nós já fomos edificados hoje, essa manhã. Né? De testemunho, de oração, por tudo aquilo que Deus está... O Marquinhos, depois vocês ficam falando que eu falo de corim, vocês entenderam agora o que ele cantou hoje. Né? Aquele que está feliz bate palma. Né, Marquinhos? Isso aí é do tempo de contar, bem lá atrás. Mas o que eu quero, assim, compartilhar com vocês, gente, é continuar nessa mesma unção que o Espírito começou conosco desde que nós entramos aqui. Essa igreja está sendo sempre desafiada a experimentar mais desse poder do Espírito Santo. Tivemos um testemunho da Rosana, agora há pouco, certo? Do que Deus, do que o Espírito Santo fez na vida dela e com ela naquele momento. E eu quero dar continuidade a isso, naquilo que já foi falado até aqui. A oração do André ali, em favor, né, do Almir, um irmão nosso, está passando por esse desafio. E o texto, né, perdão, o tema que eu escolhi para hoje, né, é o poder que opera em nós. É o Espírito Santo de Deus. Entendeu? E eu queria orar com vocês, porque a palavra de Deus fala que se nós sendo maus, né, está lá em Lucas, se nós sendo maus sabemos dar boas coisas ao nosso filho, quem mais, né, nos dará o seu Pai, o seu Espírito a todos aqueles que o pedirem. Amados, se você quer usufruir desse poder do Espírito Santo sobre a sua vida, eu quero te convidar a orar. Para que tudo aquilo que o Espírito discernir na nossa vida a partir de agora, já seja essa operação dele na sua vida. Amém? Pai, nós te entregamos o nosso espírito, a nossa vida em tuas mãos. Queremos declarar que somos teus, como o teu filho mesmo diz. Ou Paulo mesmo falou que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então opera nessa manhã o teu Espírito sobre nós a entender de tudo aquilo, de toda virtude que o Senhor vai nos comunicar a partir de agora, Senhor, que seja agora, Pai, nós sejamos uma terra frutífera a receber essa palavra e que ela seja operante em nossas vidas. Por isso, Pai, queremos sim receber o teu Espírito agora nessa manhã, para que haja revelação e entendimento em tudo aquilo que for dito e ouvido aqui. Amém. O texto, né, que todo mundo conhece, está ali em Atos, né, fala o seguinte, Atos 1:8, você abre a sua Bíblia, e fala o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pouco antes de ir aos céus, Jesus traz esse pedido ao Pai, para que, né, olha, eu estou indo, mas estou deixando com vocês o meu Espírito, aquele que vai te ensinar, te guiar, te conduzir em tudo. Foi essa oração de Jesus para nós. E como eu disse também, lá em Lucas, fala que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas ao nosso filho, quanto mais o Pai nos dará o teu Espírito para todos aqueles que o pedirem. Amado, isso é muito simples. Basta que você peça o Espírito Santo de Deus. E ele vai te conduzir em todo e qualquer momento. Então, a mensagem que eu quero trazer hoje é uma mensagem que traga direção para a sua vida, e principalmente em momentos de grande tensão, como o André falou que alguns irmãos têm vivido. Momentos que nós precisamos tomar decisões importantes, seja nessa área financeira, sentimental, relacional, e entre outras. Eu quero falar porque nós tivemos o privilégio, né, uns dias atrás, ver o testemunho da nossa irmã Olindina, né, que está indo agora, voltando ali para a Índia e tudo. Eu estava conversando com o Bruno, o tanto que Deus tem operado na vida daquela mulher, né, e dando direção, discernimento nas coisas no ministério dela. Semana passada, o Chicão trouxe uma palavra tremenda, viu, Chicão?
do amor de Deus que produz em nós arrependimento e perdão. Ele traz ali a questão daquela mulher pega em adultério. Então, é nesse mesmo mover que eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas. Vamos ser práticos agora, né? A gente quer entender como é que eu posso, então, receber esse poder na minha vida. E o que uma vez recebendo, o que esse poder vai operar em mim. Eu estou curioso para saber isso. Então, vamos lá, vamos pegar a sua Bíblia, abra lá em Lucas. Vamos ver, então, como é que esse poder opera em nós, como é que a gente pode receber ele e ter uma vida operante, né, sobre essas coisas. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas 22, a partir do versículo 7. E aqui até é o seguinte, eu vou fazer uma parte, nós vamos ler só uma parte, mas eu quero te convidar, você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo, eu quero te estimular a ver um pouquinho mais desse texto aqui. Tanto Lucas quanto Marcos, quanto Mateus traz esse momento da última ceia, um momento de muita intimidade. Jesus chega a declarar para eles que desejou ardentemente ou ansiosamente estar com eles e presente, porque era um momento de muita intimidade. E que Deus ia trazer muita revelação para aquele povo. Se você pegar o Evangelho de João, João gasta 4 capítulos. Ele vai do 13 ao 17, só falando desse momento de intimidade com Jesus ali. Então, é o momento da ceia. E por que você escolheu a ceia para falar negócio do Espírito Santo? Você vai entender tudo hoje. Porque 2 discípulos ali foram desafiados numa tarefa. E ela foi muito bem concluída. Por quê? Porque receberam o poder do Espírito Santo. E esse Espírito os conduziu à realização dessa tarefa. Então, vamos lá. Versículo 7. Finalmente chegou o dia de pães sem fermento, que era a Páscoa, né? No qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João. Enviou os 2, não foi Judas. Judas era o tesoureiro, ele que tinha que comprar os trem. Não, foi João e Pedro, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que... Aí eles perguntaram, onde quer que preparemos? Perguntaram ele. Tá bom, Jesus, nós vamos. Mas onde o Senhor quer que a gente prepare essa ceia? E ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão dos hóspedes no qual poderia comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala, no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegará a hora, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa, e ele lhes disse, desejei ansiosamente, em outras versões, falar ardentemente, comer dessa Páscoa com vocês antes de sofrer. Antes de sofrer. Amados, eu quero meditar com vocês essa manhã sobre esse texto aqui de Lucas, né? Porque aqui fala dessa última ceia de Cristo. É uma ocasião, então, como eu falei, que ele traz ali confissões muito íntimas com seus discípulos. E também com relação, ele fala, né? Por isso que eu peço que você possa conduzir esse texto depois em casa e meditar mais em cima. Ele traz também revelações quanto ao futuro que os aguardava. Que seria um tempo de muita adversidade e de perturbação, mas é que ele fala também o seguinte, olha, que eles não perturbassem o seu coração, porque diante daquelas aflições, ele enviaria o quê? O seu Espírito para guiar, ensinar e lembrar a fazer tudo aquilo que ele havia dito.
Se você hoje tem enfrentado alguma dificuldade, eu sou um desses. Se você hoje está com decisões importantes na sua vida, ou alguma dificuldade, algum problema, se tem algo na sua vida que você tem, às vezes, tirado a sua paz, eu quero destacar 3 pontos nesse texto aqui que nos auxiliem a entender plenamente como que esse poder de Deus opera em nós. E o que ele faz isso? Você que pediu o Espírito Santo nessa manhã, eu quero te falar o que agora ele vai operar na sua vida. Você quer saber disso? Quer mesmo? Então vamos lá. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele opera é direção na vida da pessoa. A primeira coisa, ele dá direção na sua vida. Guarda isso. Presta atenção aqui, versículo 10. Versículo 10, vou te provar que o Espírito Santo ele vai operar na sua vida a partir de hoje. Direção. Direção. Versículo 10. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Signo até a casa em que ele entrar. Vou te falar um negócio. Quando o poder de Deus opera em nós, ele faz isso de uma forma inconfundível. Segunda-feira passada, para quem pôde assistir, passou um filme lá na Rede Globo, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu já vi, que chama Superação, Milagre da Fé. Ali é um testemunho real de um menino de, sei lá, acho que 12 anos, tudo que cai num lago gelado. Ele morre, esse menino, e Deus opera um milagre na vida daquela casa, porque ele é um menino de criação e tudo, e Deus opera um milagre e esse menino ressuscita. Mas em dado momento ali do filme, uma das pessoas que foram usadas por Deus para operar esse milagre é um bombeiro que acha ele, né, lá no lago. E o filme inteiro passa o bombeiro tendo uma luta, porque ele fala assim, eu ouvi alguém falando para mim que eu tinha que ir para certa direção. Ele fala que era o chefe dele falou assim, não fui eu não. Então você falou, não, também não falei nada. Mas, gente, eu ouvi essa voz, ela é inconfundível, era para eu mudar a direção, e eu fui e achei o menino. Uma probabilidade de mais de 1 milhão. Ele ouviu uma voz inconfundível. E Deus operou o milagre. Não há como ficar confuso com a direção de Deus. Sabe por quê? Porque a direção de Deus é segundo a sua palavra. De acordo aqui com o texto, Jesus deu uma ordem para Pedro e João, a fim de que eles fossem preparar a ceia. Deus deu a eles uma direção, uma tarefa. Entretanto, aquela tarefa foi de um pedido inusitado. Achar um homem com um pote de água no meio da multidão, meu irmão, isso é uma probabilidade de mais de 1 milhão. Porque não era costume isso na época. Aquele pedido de Jesus não era natural, era sobrenatural. E por que eu estou destacando isso? Porque para realizar esse pedido do seu mestre, não houve necessidade de Pedro e João ficar lá perguntando para todo mundo daquela cidade, ô, fulano, quem é? Eu sei. Não. Ela foi muito clara, ela foi especial para eles. Era inconfundível o que Jesus estava falando para eles. Foi de forma detalhada, objetiva, né, que Jesus estava ali trazendo uma direção para eles. E, semelhantemente, meus amados, nós precisamos tomar muito cuidado nos dias de hoje. Porque, muitas vezes, por falsos profetas, nós estamos sendo conduzidos nos fake news, de mensagens que não são de Deus. Não precisamos tomar cuidado. Eu não estou sendo contra aqui nenhuma mídia, nem nada. Não é isso. Eu estou só falando para você tomar cuidado.
as mensagens que você tem recebido, porque a de Deus é inconfundível, é segundo a palavra dele. Sabe, para que a gente não incorra nesse engodo de falsas mensagens, falsas promessas, eu quero chamar a atenção nesse texto ao objeto que esse homem carregava. O que ele estava carregando? Um pote de água. Onde você quer chegar, Ricardo? Deixa o Espírito de Deus falar com você, meu irmão. Você não quer experimentar desse poder? Você não quer ter direção na sua vida? Então presta atenção. Esse homem estava carregando o quê? Um pote de água. O que tipifica, o que representa a água. Palavra de Deus. Um homem que estava com a palavra de Deus. E por que muitas vezes, né, às vezes, em determinado momento, a gente acha que fica meio confuso, desnorteado em certa situação? Sabe por que muitas vezes na sua vida você está ficando aí confuso, meio zonzo, né? Eu não sei para onde eu vou, o que eu faço? Sabe por que você está? Sabe o que está faltando na sua vida? Sabe o que está faltando para te dar direção? Algo que muita gente usa na marinha, bússola. E para o crente, a bússola é o quê? A Bíblia. Você está entendendo por que muitas vezes está meio perdido? Falta o quê? Direção. Falta um instrumento na sua vida para dar direção. A bússola. Lembra disso hoje. E a bússola é a palavra de Deus na sua vida. Agora, presta muita atenção. Nós não podemos esquecer que o Espírito Santo utiliza a palavra de Deus para te dar direção e guiar o seu caminho. Presta atenção nisso que eu estou falando. Não tem como você dissociar isso. Não tem como você querer separar um do outro. E eu vou te provar isso. Se você pegar no texto lá de 2 Coríntios 3, 6, fala o seguinte, Paulo fala o seguinte, olha, Paulo, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Não tem como você querer separar uma coisa da outra. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para trazer direção. A bússola. Ele vai revelar de forma clara, compreensível, tudo que está contido na palavra de Deus. Em certa ocasião, Jesus exortou os saduceus, pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus. Está lá em Marcos 12, 24. Ele fala o seguinte, vocês estavam questionando Jesus a respeito lá da ressurreição. E aí, quando morrer, quem fica com a mulher do outro lá no céu? Vocês lembram disso? Ele estava lá questionando Jesus sobre a ressurreição. E qual foi a resposta de Jesus? Vocês estão enganados, pois não conhecem, presta atenção nisso, as Escrituras, a palavra, e nem o poder de Deus, o Espírito Santo. Está junto. Não tem como separar um do outro. Amados, quando o poder de Deus se manifesta em nós, através da sua palavra, quando o poder de Deus se manifesta em nós através da sua palavra, essa palavra se torna viva e eficaz. Eu vou repetir. Quando o Espírito Santo se manifesta através da palavra de Deus na sua vida, ela se torna viva e eficaz. Ela penetra a ponto de discernir, de dividir, juntas e medulas, alma e espírito. E ainda, está lá em Hebreus, e ainda, ela julga os nossos pensamentos. Ela julga as intenções do nosso coração. Expondo tudo que está descoberto diante dos olhos de Deus. Quando essa palavra se manifesta em nós, ela se torna viva e eficaz. Portanto, nada que está oculto deixará de ser revelado
e exposto à luz de Deus. Está confuso? Tem bússola. Vai ser exposto, vai ser revelado. Você tem essa certeza? Não, eu tenho essa convicção. Eu tenho essa convicção. Que essa palavra traz toda a revelação na nossa vida. Por isso, fique atento. Deixe que o Espírito Santo direcione suas decisões. Fixe seus olhos não naquilo que se vê. Perdão. Fixe os seus olhos não naquilo que se vê, mas desvie os seus olhos daquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Quando esse poder opera em nós, ele nos traz direção. E de que forma, Ricardo? Com a bússola, com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai trazer revelação na sua vida através da palavra de Deus. Amém? Não há confusão mais na sua vida a partir de hoje. Não há nada que está encoberto mais na sua vida hoje. Porque você tem uma bússola. E hoje você pediu o Espírito Santo para te revelar isso. Eu creio nisso. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, dessa operação do Espírito Santo na nossa vida, esse poder que opera em nós, quando esse poder opera em nós, presta atenção nisso, ele opera a nossa intimidade com Deus. Uma outra ação que o Espírito faz na nossa vida é trazer intimidade nossa com Deus. Vou te provar também. Nesse mesmo texto, versículo 10, que falava o seguinte: sigam até a casa que ele entrar. Agora presta atenção nisso. E digo ao dono da casa, e digo agora para o dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Eu achei tremendo, né, nessa passagem, nesse versículo aqui, porque nessa passagem você percebe que ela retrata 3 pessoas distintas. Além dos 2 discípulos ali, né, de Pedro e João. Aqui esse texto traz 3 pessoas bem distintas. Vamos lá. O homem com o pote de água que nós acabamos de falar agora. O dono da casa. E o mestre. Cada um com uma característica, uma identidade própria, e cada um com uma função diferente nessa ceia. De acordo com o texto, Jesus promove, então, um jantar muito íntimo com seus discípulos. Mas quem banca? Mas quem banca esse jantar, essa festa aí, é o dono da casa. Não é isso? Lá tem mobília, é uma sala, e tem comida, não é verdade? Ele bancou tudo. O dono da casa. Pronto. Está vendo? Aí. O dono da casa. Que nesse caso aqui, né, tipifica quem? Deus, o Pai. Assim como o homem do pote de água, que a gente viu, é o Espírito Santo. Mas quem então direciona as pessoas a esse local, né, esse homem do pote de água que a gente entende que representa aqui a pessoa do Espírito Santo. E o que me chama a atenção, né, nesse texto aqui é a intimidade do Espírito Santo com essa casa. Ele entra lá sem cerimônia, ele não precisa de formalidade para entrar nessa casa, apertar a campainha, bater na porta. Não! Ele entra. Ele entra e sai. A gente entende aqui, né, percebe que esse homem tem uma intimidade com essa família. É alguém familiar ao dono da casa. Na hora que ele entrar, é essa mesmo. E por que eu estou falando isso? Né? Porque me chama a atenção, né, dessa intimidade que esse homem tem com essa casa. O Espírito Santo, meu amado, vai te dar
essa intimidade com o dono da casa. Amém? Certo? Sem cerimônia. Como é que eu falo com Deus? Sem cerimônia. Sem formalidade. Vocês estão entendendo isso, gente? Sem cerimônia, sem formalidade. Você tem intimidade com o dono da casa. Você entra, você sai. É isso que esse texto está mostrando. Um outro ponto importante, presta atenção nisso. Deixa o Espírito de Deus trazer revelação para nós, meu amado. Outro ponto importante é o local que Jesus escolhe para cear com seus discípulos. Numa casa. Quando eu estava meditando aqui nessa mensagem hoje, meu amado, Deus me deu um puxão de orelha. Onde que Jesus chamou a cear? Numa casa. Não foi num self-service, não foi num restaurante da moda ali, certo? Mas numa casa. E por que eu estou fazendo ênfase a isso aqui? Por que isso aqui me chamou a atenção? Porque nós precisamos... Obrigado. Presta atenção nisso aqui. Isso é muito importante. Eu quero a sua atenção. O que Deus me revelou a respeito do local. Primeiro, ele falou do homem do pote de água para trazer intimidade, sem formalidade com ele. Mas outra coisa que Deus me chamou, falou assim, Ricardo, presta atenção agora no lugar. Numa casa. Nós precisamos agora quebrar sofismas na nossa vida. Porque muitas vezes paira sobre nós um pensamento demoníaco, que é a possibilidade da gente viver uma intimidade com Deus sem ter intimidade com a sua casa. Existem pessoas que desejam ter intimidade com Deus, mas não querem ter intimidade com a sua esposa, a igreja. Casa de Deus. Vocês estão entendendo isso? Não tem como. Você vai dormir com esse barulho hoje. O autor de Hebreus 10, 24. E por que eu estou fazendo essa consideração aqui? Presta atenção, por que eu estou fazendo essa consideração? O autor de Hebreus traz uma exortação que fala o seguinte, 10, 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e nas boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Ainda mais, presta atenção nisso, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Por que isso aqui me chamou a atenção? Presta atenção nisso, deixa o Espírito de Deus falar. Porque quando Deus estava me incomodando a respeito dessa questão da casa, e quando ele faz essa exortação, e vocês que veem aproximando o grande dia lá, aproximando o dia, ele me chamou a atenção, o Espírito Santo me chamou a atenção a que algo que está no livro de Mateus e que não está nos outros evangelhos. Olha que interessante. Eu falei para vocês no começo aqui que esse texto aqui que eu te falei da ceia, você vai ver lá em Lucas, você vai ver em Marcos, você vai ver em João. João gasta 4 capítulos para falar sobre isso. Mas somente no texto de Mateus tem um negócio aqui interessante. E por isso que eu quero que você abra lá a sua Bíblia. Mateus 26, 18. É o mesmo texto, falando da ceia. Falando dessa mensagem que Jesus estava dando ali para eles, de direção na vida deles, de como que eles iam falar, abordar lá o dono da casa. Presta atenção nesse texto aqui de Mateus. Porque Jesus fala o seguinte, ó, então quando vocês for lá, Pedro e João, digam ao dono da casa, o mestre diz, o meu tempo está próximo. O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Nesse texto aqui de Mateus,
Jesus pede que Pedro e João fale algo muito íntimo, um recado muito íntimo, muito particular para o dono da casa. O salmista fala que os segredos do Senhor é com aqueles que o temem. Lhes mostrará a sua aliança. No livro de Provérbios 3:32 fala que o perverso é abominável ao Senhor, mas os sinceros, com os sinceros ele tem intimidade. A palavra que Jesus está dando ali para o dono da casa, que esse texto de Mateus revela, é algo da intimidade. Poucos saberiam isso. Poucos poderiam compreender que, o meu tempo está próximo. Como assim? O que você quer dizer com isso aqui? O que o senhor está falando com isso aqui? Não estou entendendo nada. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Mas o mestre entendeu. O dono da casa entendeu o recado do mestre. Ah, eu sei com quem que eu estou falando. Ele falou que o dia dele está se aproximando. Eu entendi o que ele disse para mim. Esse segredo aqui entre nós. Intimidade. A intimidade de Deus é com poucos. Para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam de todo o coração. Vocês estão entendendo isso? Deixa o Espírito de Deus nos tratar essa manhã. Assim, todo aquele que entende que aproxima o dia, para todo aquele que entende que o dia está próximo, eu quero que você faça, que você busque, para todos que entendem essa mensagem, eu quero que você busque a paz de Cristo, como juízo ao seu coração. Que a palavra de Deus habite ricamente em sua vida, de maneira que você possa ensinar, presta atenção nisso, que a palavra de Deus habite na sua vida, é para que você possa ensinar, aconselhar os outros com sabedoria. E ainda, como o Marquinhos falou hoje de manhã, que nós cantemos hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus. E tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, que façamos em nome de Jesus, dando sempre graças a Deus, o seu Pai. Colossenses 3:15. É isso. Que essa palavra habite ricamente na nossa vida, de tal forma que revele todos os segredos que o Pai tem para mim. Ainda mais para aqueles que sabem que se aproxima o dia. Aleluia. Por isso, por último, eu quero compartilhar com vocês o que o Espírito Santo opera, quando o Espírito Santo opera em nós, o que ele faz mais? Ele te traz direção? Ele te leva à intimidade com Deus? Terceiro, esse poder que opera em nós, ele nos auxilia o cumprimento da nossa vocação. O Espírito Santo opera na sua vida o cumprimento da sua vocação, do seu chamado. Versículo 13, eu vou te provar. Versículo 13. E eles saíram e encontraram tudo, como Jesus lhe havia dito. Então, prepararam a Páscoa. O Espírito Santo te auxilia. Ele opera na sua vida o cumprimento da sua vocação, meu amado. Não tem como você falar para mim, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não entendo de propósito. Por favor, essa manhã não, nunca mais. Nunca mais você diga isso. Por que eu estou falando isso? Nos momentos de crise, nós somos suscetíveis a lançar mão de decisões equivocadas.
Nós somos suscetíveis a isso. Baseada nos nossos instintos naturais, nos fake news, em percepções que são humanas, mas não de Deus. Quando agimos dessa forma, presta atenção nisso, quando essas emoções se afloram muito mais forte na nossa vida, nós tomamos uma direção oposta ao que Deus deseja. Precisou Jonas ser tomado, engolido por um grande peixe. Tem gente que fala que é baleia, eu não sei nem o nome daquilo lá. Eu sei que é um grande peixe, a Bíblia fala que é um grande peixe. Precisou de ser engolido por um grande peixe para ir para Nínive, e não Tarsis. Porque era Nínive que Jesus queria, que Deus queria. Que ele cumprisse o seu chamado, a sua vocação. Não era Tarsis, era Nínive. No livro do profeta Isaías, 55, 9, Deus fala o seguinte: olha, os meus pensamentos, meus caminhos, meus planos são muito mais altos, muito mais sublimes que os pensamentos e os caminhos do homem. E aí no versículo, no capítulo 55, no versículo 11, tem uma palavra muito forte no nosso coração de Deus. Porque aí a gente entende a nossa vida e o nosso propósito. Isaías 55, 11 fala o seguinte, presta atenção nisso. A palavra que sai da minha boca, isso é Deus falando. É Deus falando. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito a qual eu enviei. Foi ou não foi com Jonas? Foi. Com todos, meu amado. Mas não fala um aqui na Bíblia que não cumpriu esse propósito que Deus queria. Qual que é a crise? Qual que é a luta sua hoje? Deixa o Espírito de Deus operar na sua vida, porque você entenda de propósito, de vocação e de chamado. Paulo, assim como alguns discípulos, né? Paulo foi um apóstolo, mas assim como alguns discípulos, Paulo teve um ministério marcado, né, por grandes feitos e milagres. Até os lençóis dele curava. Um homem cheio da presença do Espírito Santo. Mas interessante, né? Cheio, ele chega lá em Gálatas 2:20, ele fala o seguinte, olha a afirmação de Paulo em Gálatas, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vivo mais, é Cristo. Um homem cheio, é ou não é? Cheio da presença de Deus. Então agora presta atenção nisso. Está vendo essa mensagem de Paulo? Já não sou nem eu quem vivo mais, é Cristo que vive em mim. Tá bom? Em 2 Coríntios 1:8, ele lá compartilhando a carta dele, né, com os irmãos lá de Corinto, ele fala o seguinte, de um grande desafio que ele teve lá na província da Ásia. Eu não sei qual que foi, não. Mas ele falou que viveu uma adversidade lá muito grande. E ele chega a falar o seguinte, irmãos, está lá 1:8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam das tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança na própria vida. Cara, tipo assim, cara, vou morrer. Já não tem mais coisa a se fazer. Às vezes você está aqui nessa manhã com essa condição de Paulo. Ô, Ricardo, eu estou te ouvindo, mas assim, não tem mais o que fazer. Não há mais esperança para mim. O diagnóstico do médico foi muito terrível. Meu contador falou que a firma quebrou, não tem mais jeito. Você quer experimentar do milagre? Deixa o Espírito de Deus operar na sua vida.
Não olhe para essas circunstâncias. Não se desfaleça nas suas adversidades. Mas deixe que o Espírito de Deus opere na sua vida. Amém? Apesar de toda essa pressão que Paulo vivia, ele não desanimava. Ele podia ficar perplexo, mas não desesperado. Ele foi perseguido, mas não abandonado. Ficou abatido, em algumas ocasiões, como nós vimos aqui, mas não destruído. Porque ele entendia que aquele corpo dele, esse corpo mortal, apesar de estar sendo desgastado com o tempo, não é verdade? Vai gastando, isso é normal, a gente vê, isso é fato, isso é o destino de todos nós. Mas ele fala que interiormente, ele era renovado dia após dia. Sabe por quê? Porque os olhos dele, como eu disse agora há pouco, estavam fixados não naquilo que se vê. Os olhos dele estavam postos não naquilo que se vê, mas na qual não se vê. Perdão, estava fixado não naquilo que se vê, ele não estava atento às coisas visíveis e palpáveis, transitórias. Ele sabia das promessas de Deus, daquilo que ele muitas vezes não via, mas ele tinha convicção nisso. Ele compartilhou isso lá em Coríntios, com essa mesma igreja. Falou, sabe por que estou fazendo? Sabe o que está me dando ânimo nisso? Porque meus olhos estão postos no autor e consumador da minha fé. E não nas circunstâncias, não naquilo que eu estou vendo, não nas coisas palpáveis, não nas garantias que muitas vezes nós queremos na nossa vida. E para terminar, olha que declaração. Ele está no momento de intimidade com o filho dele na fé, Timóteo. E ele fala o seguinte para Timóteo. Timóteo, está lá em 2 Timóteo 2,6. Está próximo o tempo da minha partida. Timóteo, meu filho, vem cá. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Mas agora está reservada a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Eu tenho essa convicção, Timóteo. Mas eu quero fazer uma declaração para essa igreja hoje. Para aqueles que entenderam essa mensagem. Ele fala o seguinte, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A todos que entendem o dia. Sabe por que marcou aquele texto para mim de Mateus? Foi por causa disso. Paulo faz agora a mesma declaração de Mateus. Fala para esse homem aí que está próximo do meu dia. Paulo está entendendo isso agora. Deixa o Espírito de Deus revelar na sua vida, meu amado. Você que entende que o nosso dia está próximo. Faça o que Jesus fez. Quando ele viu que o tempo estava próximo, o que ele fez? Ele teve comunhão com os seus irmãos. Com a sua igreja. O Espírito Santo vai operar a sua vocação. Você vai combater o bom combate. Mas vai terminar essa corrida guardando a sua fé. Por quê? Porque você crê a vinda dele. Você ama Deus e crê na sua vida e no seu retorno. Amém? Amém. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos comunicou essa manhã. Queremos sim, Pai, receber desse poder na nossa vida. Um poder que nos opera em nós direção, seja o nosso guia, seja a conduzir a nossa vida de agora para frente, Senhor. Senhor, opera em nós o Teu Espírito,
para que tenhamos mais intimidade com o Senhor e com aqueles da sua casa, que é a igreja. Senhor, opera em nós o teu poder, para que a gente possa fazer essa mesma oração de Paulo aqui agora. Uma vez que se aproxima o nosso dia, nós possamos declarar que combatemos o bom combate, mas guardamos a nossa fé. Nós não desviamos. Nós permanecemos firmes, inabaláveis, guardando o teu retorno, a tua vinda. Louvado seja o Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos comunicou essa manhã. A todos aqueles que sentiram no seu coração essa mensagem. Que o Senhor os fortaleça e opere o teu Espírito sobre a tua vida de agora em diante, dando direção, dando intimidade e cumprindo com a sua vocação e o seu chamado. Pai, oramos isso no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Que a graça infinita de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do teu Espírito, o amor de Deus o Pai, seja com todos vós, todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.